Saudações, camaradas! Nesse vídeo eu vou finalmente entrar num exemplo de alternativa ao policiamento. E aqui eu já agradeço ao Daniel Francener, que no primeiro vídeo dessa série sobre abolicionismo policial, jogou um trecho desse livro aqui, A Revolução Ignorada, Liberação da Mulher, Democracia Direta e Pluralismo Radical no Oriente Médio, que, como eu já respondi para ele, foi um dos comentários mais enriquecedores que já rolou aqui no canal, porque exemplifica justamente o que eu tentei abordar ali no final daquele vídeo, que é um paradigma de segurança pública de baixo para cima, totalmente contrário ao Estado capitalista. Porque, vamos lá, né, gente, o que eu tô falando aqui de problema da polícia é um problema estrutural, histórico, há 200 anos. Então, praticamente no mundo inteiro, você tem casos de povos que chegaram à compreensão de que essas instituições supostamente de proteção e defesa, como as polícias e as prisões, na verdade são instrumentos de dominação, de opressão política dos grupos dominados a favor dos grupos dominantes. Então não é surpresa que grupos oprimidos tenham criado suas próprias forças armadas para garantir a própria proteção, tomando para si a função de proteção social e antagonizando assim com as forças estatais. Os Panteras Negras e o movimento indígena fizeram isso nos Estados Unidos, por exemplo. Inclusive, se alguém quiser me indicar um material interessante sobre esses casos, eu não só agradeço, como eu vou comentar aqui num vídeo futuro. Quanto à experiência de Rojava, eu já tinha um conhecimento superficial, mas sabendo que o livro tratava desse tema em específico, eu fui atrás e do que eu li, eu curti bastante. Mas esse não vai ser um vídeo explicando a Revolução em Rojava, porque não caberia aqui. O que eu vou tratar aqui é de como a experiência em Rojava nos dá um exemplo concreto de uma realidade em que a proteção civil contrasta completamente com o que a gente entende como polícia no Brasil e praticamente em toda a civilização capitalista moderna. O que eu espero que vocês tirem nesse vídeo é uma história real que demonstra como organizar a vida social de forma diferente é possível. Mesmo nas conjunturas mais complicadas e violentas, é possível lutar de forma radical contra o capital, contra o patriarcado e contra o punitivismo. Então vamos debater sobre autogoverno, autodefesa e justiça popular. Aproveitem a vinheta para curtir, para comentar e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série. Então, gente, como eu disse, não dá para sintetizar aqui algo tão grandioso, ainda que bem delimitado geograficamente, como a Revolução em Rojava. Existe um contexto amplo de conflitos étnicos, políticos e militares. Você teria que remeter até os anos 80, quando você tinha um partido comunista curdo atuando na Turquia, na Síria, e tinha influência ainda muito forte do marxismo-leninismo, e atuava como guerrilha contra uma Turquia ditatorial que promovia diversos massacres. Mas para não ficar tão superficial para vocês, eu vou começar o vídeo com indicações. Minha primeira indicação é a pesquisadora uruguaia brasileira Florencia Guarchi, que tem pesquisado há vários anos a Revolução em Rojava e contribuído bastante na divulgação desse processo com materiais nas redes sociais. Então vou deixar aqui uma entrevista no canal Brasil 247, entrevista com Carlos Hortman. Também vou deixar nas referências alguns textos acadêmicos em que ela vai explicar diferentes questões do processo ali, desde das influências intelectuais libertárias, ecológicas, feministas e afins, além do perfil pessoal dela no Twitter, em que ela também vai trazer fios com mais referências. Ela inclusive foi muito gentil de elucidar algumas confusões que eu tive na pesquisa para esse vídeo, então fica aqui já meu agradecimento a ela. Inclusive tem um ponto dela que eu acho interessante demarcar aqui, é que a gente deve evitar um olhar de fetiche sobre essas imagens das guerrilheiras curdas, como se mulheres empunhando fuzis, lutando numa guerrilha, fosse simplesmente algo exótico, a ser admirado esteticamente sem dar atenção ao pano de fundo de construção revolucionária por trás disso. Também estou deixando 2 links de documentários aqui no YouTube mesmo sobre essa construção revolucionária. Tem um sobre todo o contexto histórico aí a partir dos anos 80 e tem outro bem focado em explicar como funciona na prática o tal do confederalismo democrático,
como que funciona o sistema de comunas, como é que é essa democracia direta. Mas é isso, o que eu vou abordar aqui especificamente é a construção de uma alternativa à polícia, à promotoria e ao judiciário que existe lá. Bem, resumidamente, o que a gente tem em Rojava é uma sociedade que se autogoverna a partir de unidades descentralizadas e pequenas, com comunas, com conselhos ou comitês e com uma dinâmica de democracia participativa lá dentro. Existe também uma influência do anarquismo, de um conceito muito negativo do Estado como algo que fomenta exploração, fomenta autoritarismo. E aí você tem teóricos super influentes como Abdullah Öcalan, que defendem que a sociedade civil tem que se autonomizar em relação ao Estado, e isso inclui, por exemplo, o exército. No caso de Rojava, você tem uma construção prévia. Você tinha unidades de defesa popular atuando clandestinamente na região ali da Síria e da Turquia. A partir de 2004, você tem uma força especial militar das mulheres, cada um com milhares de integrantes e que não obedecem a uma hierarquia de um exército estatal. Por quê? Elas estão de fato descentralizadas, elas respondem a uma comuna, um distrito, um cantão, alguma dessas dimensões do confederalismo. E o propósito delas é atuar contra ataques estrangeiros, contra ataques terroristas, enfim, em casos em que não há uma possibilidade de resolução não violenta dos conflitos. E ao contrário do que é a norma nos exércitos estatais, essas unidades de defesa popular tem uma estrutura interna democrática, em que todo mundo elege de forma democrática os comandantes e podem revogar essa escolha caso haja abusos ou falhas dos comandantes. Os comandantes também não têm privilégios, do tipo de não fazer o mesmo trabalho manual como todos os outros, como cavar trincheiras. Além disso, ninguém é realmente forçado a trabalhar nessas unidades. A vasta maioria são de voluntários que atuam com base na autodisciplina. Além disso, o treinamento não está focado simplesmente em operações militares de enfrentamento. Como em quase todo espaço em Rojava, existe uma formação contínua das pessoas com base em ideais como a luta antipatriarcal, anticapitalista, ecológica, com aulas de histórias e formação política libertária no geral. E essa ênfase na formação de lutadores anti-opressões me lembrou uma das citações mais famosas do Thomas Sankara, um revolucionário que era militar e virou um dos grandes dirigentes da revolução em Burkina Faso. Inclusive, ele é a capa desse livro aqui, organizado pelo camarada Jones e o Gabriel Lande, Revolução Africana. Basicamente, ele fala que um militar sem a formação política e ideológica é um criminoso em potencial. E eu acho que isso sintetiza muito bem o que eu estou tratando em todos esses vídeos sobre abolicionismo policial. E como os revolucionários em Rojava seguem uma pegada autonomista, para eles o princípio de autodefesa é muito importante ao ponto deles acharem que todo mundo precisa passar por um treinamento para conseguir atuar na sua própria defesa e na defesa coletiva. E aqui eu passo dos exemplos das unidades de defesa popular que atuam como uma alternativa ao exército para falar das forças de defesa civil e dos açaíches, que atuam como uma alternativa ao policiamento. E aqui eu cito uma passagem que o Daniel Francener me indicou. Assim como os demais cargos em Rojava, as funções do açaíche são temporárias. Além disso, no âmbito interno, os açaíches também têm sua própria assembleia, nas quais são escolhidas as autoridades e tomadas as decisões. Mas o ponto que mais diferencia os açaíches de uma polícia tradicional é a ruptura com a especialização da gestão e a utilização legítima da violência. Para isso, querem que toda a população tenha formação de açaíches durante ao menos 6 semanas, em algum momento da sua vida. Dessa forma, dizem que, se cada um for capaz de se autodefender e tiver os conhecimentos para resolver os conflitos, já não seria necessário um corpo especializado. Querem que todos sejam capazes de autodefesa e de intervir em situações nas quais, em outras sociedades, só a polícia poderia fazê-lo. Logo, vê-se que o objetivo final é eliminar os açaíches como organismo. Reparem como essa polícia é uma polícia totalmente diferente do que a gente conhece. Elas não obedecem a um estado burguês, elas não obedecem a um governador, elas não obedecem a um coronel, mas sim a uma comunidade. E elas não são uma força à parte, elas são uma expressão da comunidade se defendendo, no processo de tornar a instituição policial algo cada vez mais obsoleto. Assim como no caso da alternativa ao exército, aqui a gente também tem uma forte pressão anti-hierárquica,
Então todo mês você tem assembleias em que se elege novos comandantes, e semanalmente há espaços em que todos podem criticar o comandante, e o próprio comandante é estimulado a fazer autocrítica. Então, recapitulando um pouco, o objetivo dessa série é mostrar como a nossa polícia precisa ser abolida. Porque ela não só falha em garantir a tal da proteção das pessoas, como ela também atua de forma criminosa e de forma muito opressora, como a parada de extermínio, genocídio e tortura da população negra e trabalhadora. Mas esse seria o aspecto de negação do abolicionismo. Mas também existe um aspecto positivo de construção, porque afinal, acabar com essa instituição policial não significa que a gente deixou de ter necessidade de garantir aparatos de proteção. Daí que necessariamente a gente precisa construir uma força que não seja meramente armada, mas que ela seja formada politicamente para atuar como força anti-opressora. Que não seja treinada para chacinar como a nossa PM, mas sim para resolver conflitos com o mínimo de violência. E principalmente que esteja sob controle popular, já que grupos armados sempre podem virar um problema. E além disso, saber que o uso da violência é um paliativo para fazer cessar uma agressão. Para você garantir o cumprimento de justiça, você precisa de outros espaços de mediação de conflitos. Em Rojava ainda existe tribunal, mas eles fazem esse funcionamento ser democrático, existe descentralização e gestão comunitária da justiça. A principal instituição judicial de Rojava são os comitês de paz e consenso, que atuam na chave da justiça restaurativa, não punitiva. Quando houve a liberação de Rojava em 2012, já existiam esses comitês atuando clandestinamente, e aí eles se tornaram um modelo para todo o território que foi liberado desde então. Basicamente, esses comitês atuam interligados aos conselhos populares como o nível mais baixo do sistema judicial. A comuna local elege de 5 a 9 juízes, sempre com uma cota mínima de 40% para mulheres, que inclusive costuma ser o caso para todos os órgãos representativos de Rojava. E nessa instância ninguém precisa ser jurista para ser um juiz. E o próprio funcionamento do comitê tenta incluir ao máximo as pessoas da comunidade para não ser um processo juridicista, mas sim de justiça popular. A ideia é chegar numa resolução por consenso. E se não houver um acordo entre as partes, aí sim você pode recorrer para uma instância superior. No caso, há outras instâncias aqui que eu vou citar brevemente. Você tem o caso dos tribunais populares, que também são eleitos pelos conselhos populares. Depois desse nível, você tem um tribunal de apelação, em que a partir desse nível você precisa ser jurista, porque aí você lida já com os casos mais delicados. Depois disso, ainda tem um tribunal regional e o tribunal constitucional. Esses diferentes níveis evitam que a justiça seja imposta às pessoas, então você tem diferentes níveis em que você pode recorrer e acabar participando desse processo de formação da justiça. Uma das coisas mais interessantes é que a corte, o tribunal, ele não transmite a hierarquia tão comum, tão elitizada no resto do mundo. Então, você não tem essa separação na sala entre juízes, advogados, defensores, membros da comunidade. Todo mundo se senta no mesmo nível. Além disso, a pena de prisão não é estimulada, ela é realmente a última solução. E mesmo quando ela é aplicada, ela não é um instrumento de sofrimento ou de tortura, mas sim um instrumento de reeducação. Por exemplo, todo caso de violência doméstica recebe uma pena mínima de 1 mês na prisão. Não simplesmente para punir, mas para usar esse tempo para fazer uma formação intensiva sobre essa pessoa, de formação antipatriarcal, onde a pessoa vai aprender como historicamente as mulheres foram oprimidas, são oprimidas, e que isso não é tolerado dentro de Rojava e que é necessário matar o machismo dentro de si. E agora que a gente chegou no tema de violência de gênero, é importante a gente contextualizar que no Oriente Médio a gente tem um quadro de opressão de mulheres muito forte. Por exemplo, a dominação patriarcal em Rojava era do tipo que as mulheres tinham que se casar muito novas para virar segunda, terceira esposa de um homem muito mais velho. E não podiam estudar ao ponto de ter uma educação de nível superior, você não podia ter uma vida pública e política. E além disso, a violência doméstica era sistemática. Além disso, tem uma coisa ainda mais pesada e perversa, que é a questão da dinâmica em relação ao estupro. Porque nessa cultura patriarcal, quando a mulher é vítima de estupro, quem é tido como a maior vítima é a família, que se tornou desonrada.
E obviamente isso não ajuda as verdadeiras vítimas da situação, que acabam sendo culpabilizadas por terem sido as vítimas dessa violência. A noção de honra ela é muito vinculada à dominação masculina. Os homens matam em defesa da própria honra, assim como mantêm um controle violento sobre as mulheres e as crianças nessa visão distorcida de honra pessoal. E num dos livros que eu estou utilizando como referência, isso é analisado até como uma forma compensatória dos homens lidarem com a própria exploração e a própria desumanização, já que se eles não conseguem se rebelar contra a própria desumanização, eles acabam descontando isso numa lógica aí de um ciclo vicioso em que eles passam a violentar as mulheres e as crianças dentro do domínio deles, né, dentro de casa. E eu acho que esse tipo de violência, de ciclo vicioso, acaba que é muito familiar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa é a tal da estrutura patriarcal que a gente precisa combater e destruir. Além disso, a gente tem um contexto na última década de luta, de guerra contra a porra do Estado Islâmico, que escravizam, que estupram e mutilam mulheres sistematicamente, inclusive crianças. Tem um caso relatado de 2014 em que 7.000 mulheres foram capturadas, vendidas no mercado negro ou estupradas sistematicamente pelos soldados do Estado Islâmico. Você tem um caso bárbaro em que uma mulher relata que ela foi estuprada 30 vezes antes do almoço, em que ela pedia para morrer porque ninguém aguenta uma vida sendo torturada e desumanizada de forma tão extrema assim. Além da extrema misoginia, isso é literalmente uma estratégia militar de aterrorizar e de expulsar as pessoas. Mas, por incrível que possa parecer, foi desse cenário horroroso que surgiu o fronte da luta revolucionária em Rojava, pela militância das mulheres desde as bases, fazendo um trabalho de formação política e servindo às necessidades de cada comunidade. Para fazer tal militância, é muito comum que as mulheres tenham que abandonar os seus maridos, porque os maridos não permitem, mas desde a Revolução você tem uma estrutura democrática para facilitar o processo de divórcio, além de combate à violência doméstica e toda a opressão das mulheres. Como eu falei, em todas as instituições você tem um combate ao machismo, você tem uma estrutura de liderança dual, que sempre tem que ter uma mulher na frente de um cargo representativo. Você tem divisão igualitária de tarefas, combatendo o papel de gênero, então os homens têm que fazer trabalho de limpeza, têm que fazer trabalho de reprodução social, né? Então cozinhar, etc. Além de que, assim como na parte da força militar, na força civil também tem um destacamento especial de mulheres, focado na questão de gênero. Então segue a leitura. Em Rojava, as mulheres se auto-organizaram para lidar com situações como a violência machista, e são elas que têm autoridade nesses temas. Dentro dos Asaish, há a corporação das Asaish Din, que é composta unicamente por mulheres e tem a competência exclusiva sobre conflitos de gênero, como os maus tratos domésticos, crimes nos quais as mulheres estejam envolvidas, temas de infância ou conflitos de ódio religioso, étnico ou tribal. A razão pela qual em todos esses campos a gestão está exclusivamente nas mãos das mulheres deve-se principalmente a dois motivos. Porque acreditam que são mais capacitadas para a mediação e porque os assuntos que envolvam mulheres devem ser resolvidos por elas. As Asaish Din efetivaram muitas iniciativas para reduzir a violência contra as mulheres. Nesse sentido, foram criadas as Casas de Mulheres, Maladinan, nas quais membros das Asaish Din fazem turnos permanentemente. Em fevereiro de 2015, já tinham sido criadas mais de 30 casas, e outras já estavam projetadas. Nessas casas é proibida a entrada de homens, o que lhes confere um ambiente seguro de maior segurança. Então aqui a gente tem uma estrutura social voltada literalmente para a proteção das mulheres. Desde uma alternativa ao policiamento, com mulheres focadas nessa autodefesa, e também com mecanismos de proteção, como essa Casa das Mulheres, até, claro, os comitês de paz e consenso, que também têm um mecanismo específico para as mulheres que lidam com os crimes misóginos e têm completa autonomia do resto da organização. Porque no caso, ao invés de estar ligado a um conselho popular, eles estão ligados diretamente ao chamado Congrestar, um conselho exclusivo de mulheres que combate o machismo em Rojava em todas as dimensões. Então, gente, estudando para esse vídeo, às vezes parecia que eu estava lidando com outro planeta, mas às vezes parecia algo muito familiar, muito próximo.
Para mim, estudar um pouco da experiência de Rojava foi inspirador. E eu vou continuar pensando neles como uma referência daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse assunto. Eu fico no aguardo dos comentários de vocês sobre o que vocês mais acharam interessantes. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês semana que vem.